E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Salles Martins e aqui é o Pesquisando Direito. Esse canal ele tem como finalidade conversar e apresentar um conteúdo voltado para o público do direito que tem a vontade de desenvolver um trabalho acadêmico de qualidade. Seja uma monografia, seja um projeto de pesquisa, seja uma dissertação. A ideia aqui, pessoal, é compartilhar algumas coisas que eu tenho estudado e que eu tenho visto que nos ajudam a produzir melhor e a desenvolver melhores trabalhos acadêmicos. Hoje a gente vai conversar sobre 4 atributos que, quando estão presentes em um trabalho acadêmico, seja ele uma monografia, seja ele uma dissertação, são atributos que costumam trazer mais qualidade para o trabalho. Alguns deles não são tão óbvios e é por isso que eu queria trazer eles aqui, tá? Obviamente que não são todos os trabalhos. Por exemplo, se você pegar um trabalho e você não encontrar necessariamente uma ou outra característica, isso não quer dizer que o trabalho vai ser necessariamente ruim. O meu ponto não é esse. Meu ponto é mostrar para vocês que, quando essas características estão presentes, elas tendem a tornar o seu trabalho melhor. E aí, galera, vamos lá. O primeiro que eu queria conversar com vocês aqui é o seguinte. Preste atenção. Declare o seu envolvimento com o objeto de pesquisa. Isso é muito curioso, né? E até contraditório, porque muitas vezes o aluno do direito, né, o aluno que está produzindo o trabalho acadêmico, ele pensa que se ele falar quais são as relações que ele possui com o desenvolvimento daquele trabalho acadêmico, aquele trabalho vai ficar menos acadêmico. Por exemplo, eu tenho uma aluna orientanda que ela quer desenvolver um trabalho voltado para uma pesquisa sobre a legislação que regula o funcionamento das juntas comerciais aqui no meu estado. E é muito curioso porque ela virou para mim e falou assim: professor, minha mãe, ela trabalha na junta comercial, eu estagiei na junta comercial, eu conheço as pessoas da junta comercial e eu já vi algumas coisas ali que eu acho que poderiam ser interessantes para desenvolvimento da pesquisa. E o curioso foi que, quando eu falei para ela, poxa, que massa, pois escreve sobre isso, coloca isso no teu texto. E aí houve uma certa dúvida assim, né? Pô, mas eu deveria fazer isso, eu deveria mostrar, eu deveria falar que eu realmente tenho essa conexão. E sim, com certeza. Primeiro porque quem vai ler você vai entender da onde que você está falando e por que que você escolheu aquele tema. Isso deixa as coisas muito mais claras. Às vezes a gente quer usar o impessoal, né? E a gente não quer mostrar que existe algum tipo de relação com o tema, mas é justamente o contrário. Se a gente mostra qual relação a gente possui com aquele tema de pesquisa, o nosso leitor pode nos ler com mais clareza em relação aquilo que a gente está escrevendo e, sobretudo, em relação aos compromissos que nós possuímos ou não possuímos com a escrita daquele tema em específico. Eu lembro que durante o mestrado eu tive a oportunidade de auxiliar na orientação de um trabalho de PIBIC e a aluna, ela trabalhava tinha como tema a relação das domésticas junto com a forma como isso ocorria em relação à regularização trabalhista, e era muito curioso porque ela vinha de uma realidade em que ela tinha muito contato com muitas domésticas e por isso ela queria escrever sobre isso. E seria ótimo que ela mostrasse que ela tem essa relação justamente para que o seu leitor pudesse compreender e até atribuir a ela uma maior legitimidade para tratar sobre aquele tema. E aí essa aluna tratou sobre esse tema e foi ótimo, né? Ela conseguiu desenvolver um excelente trabalho. Então, a primeira dica é: declare seu envolvimento com o tema de pesquisa. Não há problema em relação a isso. O segundo atributo que geralmente torna o trabalho melhor é: não se comprometa com a defesa de interesses encobertos, né? Como assim, professor? Imagina, você já ouviu falar dessa escola sem partido, não já? Que é aquela ideia de que os professores eles teriam uma perspectiva política e eles tentam nas suas aulas colocar essa perspectiva política por debaixo dos panos, meio às escondidas, sem declarar para as pessoas que ele assume aquele lado político, mas ele faz isso às escondidas para tentar convencer seus alunos que o seu lado político é o adequado.
A ideia é justamente essa dentro do trabalho acadêmico. Imagina que você quer escrever um trabalho e esse trabalho que você quer escrever, sei lá, imagina que você é juiz e você está desenvolvendo um trabalho sobre prerrogativas da magistratura e, na verdade, você, por trás dos panos, você quer defender ali um ponto de vista que seja mais pró-aumento de prerrogativas, porque, em tese, né, ali por debaixo dos panos, às escondidas, você ia ganhar algum tipo de benefício ao fazer isso, né? Academicamente falando, talvez não, mas numa perspectiva de trabalho, talvez sim. Ou então você tem compromissos políticos, seja com partido ou com algum tipo de atuação. E isso ficar encoberto no texto não é interessante. É muito mais importante, né, muito mais legítimo que você, ao desenvolver seu trabalho, você não tenha esses compromissos internos, porque isso enviesa a sua pesquisa, isso enviesa aquilo que você vai produzir. E se a sua produção de pesquisa fica enviesada, ela perde a legitimidade, né? Ela perde a prerrogativa acadêmica em relação a isso. Então não é interessante que isso aconteça. E pessoal, antes de eu avançar para as outras duas características, os outros dois atributos que tornam o trabalho acadêmico bom, queria pedir para você que, se você estiver assistindo esse vídeo, sei lá, no YouTube ou no Instagram, você, por favor, curta, ajuda muito aqui para que a gente possa crescer e chegar em mais pessoas. Se for possível, você pode se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdo. Se você assiste aqui no Instagram, vai lá no YouTube. Se você assiste no YouTube, vai no Instagram. No Instagram eu posto várias coisas do dia a dia, eu pergunto temas que são interessantes, então ajuda muito se você fizer isso. Os outros dois pontos, né? O próximo que eu queria falar para vocês é: aponte e discuta e refute os argumentos contrários. Isso aqui eu já tinha mencionado brevemente em outra oportunidade, então eu vou ser um pouco mais breve. Aqui, basicamente, a ideia é a seguinte: se você está produzindo um trabalho acadêmico, você, em tese, não tem compromisso nenhum em defender um determinado ponto de vista. Você não é um advogado, você aqui é um pesquisador. E por conta disso, é muito importante que você apresente todos os argumentos que envolvem o tema que você está trabalhando. Seja os argumentos que corroboram talvez com a sua hipótese, com o seu ponto de vista e, sobretudo, ainda mais importante do que eles, apresentar os argumentos que vão contrário àquilo que você defende, justamente porque, primeiro, você vai ter a oportunidade de mostrar para o seu leitor que você conhece o estado da arte, conhece como é que aquele debate está se desenvolvendo e sabe quais são os pontos que são contrários àquele que talvez você ache que seja o mais adequado e, sobretudo, isso lhe oportuniza a enfrentar esses argumentos que são contrários aos seus. Então vale muito a pena você sempre apresentar os argumentos contrários. Quando isso não acontece, pessoal, o trabalho tende a perder qualidade, porque um trabalho acadêmico ele tem o compromisso de se aprofundar sobre o tema e não necessariamente de defender um ponto de vista ou outro. E para finalizar, revele as limitações e fragilidades do posicionamento que você acha que talvez fosse o mais adequado ali. Uma coisa muito comum que eu vejo, pessoal, são os alunos, no final do trabalho, na hora da conclusão, não mostrar quais são os pontos fracos do seu trabalho. Ou então quais são os pontos que ele não conseguiu desenvolver a tempo, que ele não conseguiu desenvolver adequadamente. Por exemplo, imagina que ele tinha 5 perguntas de pesquisa para desenvolver e uma delas ele não conseguiu porque não conseguiu obter dados suficientes. Ou então ele encontrou dificuldades que ele não esperava. Gente, é fundamental que você apresente justamente isso que aconteceu durante o desenvolvimento da pesquisa. Mostre para o seu leitor, seja muito claro para ele até onde você conseguiu ir e, a partir disso, você consegue mostrar para ele de maneira clara e trazer ainda maior legitimidade para o seu trabalho. Então é muito importante que você não só reforce os pontos que você efetivamente encontrou, mas especialmente que você também aponte as fragilidades daquele argumento, as fragilidades da sua hipótese. Talvez, pessoal, você escreva
um trabalho e chegue ao final com a conclusão de que a sua hipótese inicial não é a hipótese adequada, ou não é a melhor hipótese, ou não é a hipótese mais completa. E aí é muito importante que você mostre isso para o seu leitor. Isso, na verdade, torna o trabalho realmente muito melhor. Ao invés de você escrever para simplesmente confirmar a sua hipótese, você escreve e mostra: olha, eu acreditava que a resposta para esse problema ia ser essa, mas não foi isso que eu encontrei. E a resposta que eu encontrei talvez não seja também a mais adequada, porque ela encontra como pontos fracos este ponto, aquele ponto e esse argumento aqui. E aí é muito interessante porque assim você avança na pesquisa e quem pegar o seu trabalho para ler pode, ao identificar essas fragilidades, desenvolver novas pesquisas sobre aquele ponto, tentando cobrir essas fragilidades, ou então até mesmo avançando sobre o seu trabalho e mostrando que talvez aquele ponto de vista que foi desenvolvido realmente encontrava uma fragilidade tão grande que não podia ser mantida. E aí talvez para você individualmente o resultado não seja tão positivo, né? Porque, enfim, seu trabalho talvez perca aí força, mas ele não perde qualidade acadêmica e continua servindo de base para outros trabalhos que vão poder se apoiar no seu para desenvolver o tema que você desenvolve a partir do ponto que você parou. Então é muito importante fazer isso. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado. Hoje foi um vídeo mais curto, mas com certeza, se seus trabalhos apresentarem esses 4 atributos, eles vão ter muita qualidade. E aí eu pergunto a vocês, que outros atributos eu deixei de falar? Quais são os outros atributos que quando você vê, você, poxa, que legal, esse trabalho aqui é um bom trabalho, é um trabalho sério, é um trabalho do qual eu posso ler com segurança. Me conta aí o que é que você acha, que eu vou ler nos comentários. Um forte abraço a todos, valeu e tchau!